Bom, boa noite. Vai começar, né? Bom, boa noite, né, a todos e a todas. Estamos aqui para a defesa, né, do mestrando Alisson David de Jesus Oliveira, né, mestrando do Profiap, né, Sergipe, com o título Empreendedorismo Cultural em Camaçari, Bahia, um estudo para a formação de políticas públicas pautadas na indústria criativa, né? Alisson, você tem até 20 minutos para a defesa. Desejo boa sorte. Agradeço, né, aos membros da banca por estarem já participando pela segunda vez, né, na defesa de Alisson, primeira vez na qualificação e agora na defesa da dissertação. E vamos iniciar aí a sua apresentação, Alisson. Boa sorte. Obrigado, professora. Muito boa noite a todos e aqui estamos novamente. Gostaria de agradecer aos professores por aceitarem se prontificarem em participar. Eu quero dizer que foram muito importantes as contribuições no aperfeiçoamento do meu trabalho, no desenvolvimento com a orientação da professora doutora Grace. Eu agradeço as contribuições da professora doutora Silvia, do professor doutor Imael e do professor doutor Napier. Eles digo que eu visitei os artigos de José da Amaral Filho, trouxe um pouco dele para o trabalho, fiz o mesmo com o Canclini, que inclusive foi citado por um dos entrevistados, bem como fiz os ajustes na metodologia. Eu espero que tenha ficado satisfatório. Também segui com as demais mudanças, creio que eu atendi todas as observações trazidas e vou apresentando os ajustes ao longo do trabalho. Quero também agradecer aos demais que estão assistindo pela presença e pela participação, que é muito importante. O tema do meu trabalho é o empreendedorismo cultural em Camaçari, Bahia, um estudo para a formação de políticas públicas pautadas na indústria criativa. E o que me chamou a atenção no tema foi por vir ganhando cada vez mais espaço nos estudos e pela importância como um impulsionador econômico. Aqui na introdução, eu inicio aqui dizendo que foram trocadas as referências da introdução da dissertação, conforme foi solicitado. Haviam autores desatualizados no início do trabalho, substituído por uma literatura recente por clássicos. Pensar em empreendedorismo cultural e indústrias criativas está atrelado a pensar em inovação e criatividade, que são os motores dessas duas temáticas. Isso que traz o desenvolvimento de uma localidade. E aqui buscou-se enriquecer a discussão sobre as duas temáticas, já que o empreendedorismo cultural, apesar de reconhecido, ainda enfrenta desafios, como a necessidade de políticas públicas direcionadas, por exemplo. É importante trazer que uma economia criativa, impulsionada pela colaboração em redes, destaca-se como uma peça-chave no desenvolvimento sustentável, sendo fundamental entender como as artes, negócio e tecnologia convergem para criar novas oportunidades de valor cultural, bem como trazem em Google Tópico, por exemplo, em 2020. O empreendedorismo cultural ele desempenha um papel importante no desenvolvimento econômico e social, estimulando a inovação e a inclusão social através da criação de novos modelos de negócios dentro das indústrias criativas, bem como lecionam Drucker e Schumpeter. E aqui a gente chega na justificativa, né? O trabalho se justifica por contribuir com a sistematização das principais teorias, conceitos e estudos relacionados ao empreendedorismo cultural e sua relação com políticas públicas e indústria criativa, possibilitando uma análise crítica. Entender como o empreendedorismo cultural tem o potencial de contribuir para a sustentabilidade das indústrias criativas, promovendo a geração de empregos, inovação e desenvolvimento econômico e cultural por meio da formação de políticas públicas. E isso eu pude ver enquanto construí o projeto, pois eu pude enxergar o papel das temáticas no impulsionamento econômico. E aí eu tenho estudos sobre projetos de lei específicos para fomentar o empreendedorismo. Eu vi também pesquisas de revisão de literatura, que são os estudos que promovem o avanço de novo pensar na temática. Vi também estudos criando práticas pedagógicas, que servem tanto para capacitar, formar novos agentes empreendedores e até formar um público consumidor, né? Aí aqui a gente chega na cidade de Camaçari, que ela possui 300.372 habitantes, tem uma receita realizada em 2017, de 1.200.000 aproximadamente, possui um complexo integrado destinado às atividades culturais e esportivas, objetivando a inclusão social, intitulado Cidade de Saber, que abriga o segundo maior teatro do estado em capacidade, tem herança cultural viva permanente por meio de comunidades ciganas, indígenas, quilombolas e marisqueiras, e possui, além de universidade municipal, um campus da UNEB e da UFBA. Então, Camaçari é uma cidade com a economia amparada em três setores.
econômicos principais, né? Que a indústria tem aí 41% mais ou menos dos postos, o setor de serviços vem com 29% e o comércio com um pouco mais de 17%. Isso são dados do Sebrae de 2021. O polo petroquímico é responsável por mais de 90% da arrecadação tributária do município, segundo o Comitê de Fomento, o COFIC, do polo. Só um parêntese aqui para atualizar a informação. Hoje aconteceu na Câmara de Vereadores a audiência pública para prestação de contas da Secretaria da Fazenda da cidade. E a receita arrecadada até agosto foi de 1,5 bi e a previsão de 2,3. Então, na verdade, é praticamente o dobro desses dados que eu tinha apresentado antes. E voltando, a dependência de um ou poucos setores econômicos indica a necessidade de diversificar a economia local. E aqui eu ressalto e quero deixar em destaque que a proposta com esse estudo não é de deixar de lado os outros setores econômicos, e sim de que todos os setores funcionem para promover novas oportunidades de desenvolvimento econômico. Que você tem a falta de diversificação econômica, e isso impede o surgimento e crescimento de outros setores econômicos, a limitação de programas de formação e capacitação empreendedora para que preparem os residentes locais para o mercado, tem a ausência de políticas públicas efetivas que incentivem as indústrias criativas e o empreendedorismo cultural, que essa falta pode ser considerada um impedimento para o desenvolvimento desses setores. E aí a gente chega no problema de pesquisa, né? Que é como o empreendedorismo cultural pode orientar a formação de políticas públicas pautadas na indústria criativa no município de Camaçari. E a gente vê aqui com os objetivos. Aqui nós temos o objetivo geral, que no geral mudou de compreender para analisar, e os específicos. Nos objetivos específicos, eles sofreram uma reformulação por recomendação na qualificação. Eram 5 objetivos específicos e ficaram dessa forma mais claros para nortear o estudo. Então, ficaram como objetivos específicos: identificar e descrever as atividades culturais e artísticas do município, no contexto da indústria criativa, mapear os empreendimentos culturais e suas agendas na promoção do empreendedorismo cultural, apontar e discutir as perspectivas e os desafios na percepção dos empreendedores e gestores culturais do município de Camaçari quanto à concepção do empreendedorismo cultural e apresentar um relatório técnico que oriente para a formação de políticas públicas voltadas para a indústria criativa. Porque, na verdade, aqui na apresentação tem algumas figuras que elas estão tampando no final do slide. Mas, simbora lá. Agora a gente tem aqui o referencial teórico, com o empreendedorismo cultural, os conceitos e as relevâncias. As pesquisas em empreendedorismo de início tinham uma perspectiva econômica e ao longo do tempo evoluiu, trazendo diversas outras áreas, incluindo a arte, a cultura, como trazem da Vel e Cora, Marins da Vel. De Maggio trouxe a temática e ela foi ganhando destaque, tanto pela capacidade de transformar o setor criativo e os espaços urbanos, trazendo por consequência o desenvolvimento sustentável e inovação, bem como trazem Rezende, Mendorfer. Eles trazem a visão de que são interdependentes o empreendedorismo cultural e a gestão pública. E os atributos dos empreendedores culturais e atuação, os empreendedores culturais eles são distinguidos por atributos como inovação, colaboração, que são elementos importantes para a sobrevivência das indústrias criativas. A formação da identidade coletiva, que é o empoderamento ampliado de suas capacidades de gerar valor econômico e social, e a educação e juventude dos empreendedores, já que, juntamente com a autoeficácia, contribuem para superar desafios específicos, promovendo um ciclo de crescimento e inovação no setor. E aqui a gente tem as indústrias criativas em relação econômica. As indústrias criativas são de grande importância para a economia global e desenvolvimento urbano, já que elas combinam inovação, tecnologia e áreas culturais diversas, e terminam influenciando significativamente o crescimento econômico, como pode ser observado em casos como os da Europa. Vários são os desafios, como condições de trabalho precárias e desigualdade social. O empreendedorismo cultural nessas indústrias destaca-se pela criação de valor econômico e social e é carente de políticas públicas que auxiliem. A pesquisa e o apoio estatal são cruciais para potencializar o impacto econômico e cultural desse setor. E o empreendedorismo cultural, indústrias criativas e experiências de políticas públicas. O empreendedorismo cultural ele tem esse papel de elo, de ponte entre a economia criativa e as indústrias criativas, sendo muito importante para a inovação, para a transformação urbana e o desenvolvimento de políticas públicas eficazes. E aí eu trago novamente casos de exemplo dos trabalhos do referencial, como a Coreia do Sul, como a Alemanha. Esses casos evidenciam o impacto positivo de políticas que favorecem ecossistemas culturais e incubadoras,
e vem promovendo um crescimento econômico e inovação. A formação de políticas públicas direcionadas, que considerem a digitalização, a cooperação e estratégia de mercado, elas são vitais para sustentar um ecossistema criativo, dinâmico e inclusivo, destacando a importância de se apoiar o empreendedorismo cultural. E agora a gente chega nos slides dos procedimentos metodológicos, que foi um dos tópicos que mais sofreu alterações. Na técnica de coleta, eu incluí, além das entrevistas, documentos, já que havia informações importantes nos sites da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, como os equipamentos de cultura, os editais abertos, os diários, as leis, diretrizes. A abordagem escolhida foi a qualitativa, que permite uma compreensão profunda das percepções e realidades envolvidas no contexto do empreendedorismo cultural em Camaçari, e a pesquisa é descritiva, pois adota uma abordagem indutiva para análise dos dados. E ela é exploratória, já que teve como objetivo não só de compreender o problema, mas também de torná-lo mais claro. E foi utilizado o método de estudo de caso, que é especialmente útil para explorar fenômenos complexos em ambientes específicos, como o de Camaçari. O objetivo principal foi entender como o empreendedorismo cultural pode influenciar a formulação de políticas públicas que apoiam a indústria criativa, fornecendo a visão detalhada das dinâmicas locais. E aqui ficou um pouco pequeno, deixa eu até tentar ver se eu consigo ampliar aqui, que é o desenho metodológico. Esse foi um dos itens apontados também pela banca como necessários. De acordo com as categorias analíticas, as técnicas de coleta de dados e análise, as categorias que derivam dos objetivos específicos são as atividades culturais e artísticas da cidade, os empreendimentos e suas agendas e as perspectivas e desafios na percepção dos empreendedores. Para a coleta de dados, que se deram através de entrevistas semi-estruturadas e documentos, foi feita uma triangulação dos dados. Foram utilizados critérios de seleção e prosseguiu-se com a análise dos dados, onde foi utilizada a análise de conteúdo de Bardan e prosseguimos com a comparação da revisão bibliográfica com o caso apresentado e seguindo, por fim, o resultado. E a gente chega aqui na análise situacional das atividades culturais e artísticas. Aqui foi possível revelar que o município de Camaçari enfrenta desafios significativos em termos de organização e promoção de suas atividades culturais e artísticas. Um dos principais problemas identificados é a ausência de um calendário cultural planejado, o que prejudica a participação da comunidade e o planejamento estratégico dos eventos. Além disso, muitos eventos culturais importantes que aconteciam anteriormente foram descontinuados, como os festivais de cultura e arte e o Afroarte. A falta de visibilidade e acesso adequado às informações culturais através de plataformas oficiais, como o site do Mapa Cultural, que está fora do há meses, também foi um dificultador do trabalho. Esse cenário limita a capacidade do município de fomentar o empreendedorismo cultural de maneira eficaz. Durante a análise das entrevistas, foi possível identificar as principais perspectivas e desafios enfrentados pelos empreendedores culturais em Camaçari. Do lado positivo, há uma clara valorização do patrimônio cultural local, com iniciativas como premiações de mestres de capoeira e a promoção de festivais que reforçam a identidade cultural do município. Além disso, programas de capacitação e formação artística, como edital Oficineiros, ele tem buscado promover o desenvolvimento das habilidades dos agentes culturais. Isso tudo eu consegui fazer através dos recortes dos editais que estavam disponibilizados no portal da Secretaria de Cultura. Contudo, os desafios são numerosos, na verdade, incluindo a insuficiência de apoio financeiro, a falta de infraestrutura adequada, a burocracia também ela foi bastante destacada como um dos obstáculos, dificultando acesso aos recursos necessários para o desenvolvimento de projetos culturais. Essas questões são fundamentais para a formulação de políticas públicas que possam realmente atender às necessidades do setor cultural local. As entrevistas revelaram uma percepção compartilhada entre os públicos sobre a importância das políticas públicas para o desenvolvimento do empreendedorismo cultural. E aí vem a frase de um dos primeiros empreendedores culturais entrevistados, de que o empreendedor cultural atua como um coformulador dentro do Sistema Nacional de Cultura. É interessante que essa ideia converge com os estudos de Alves, lá em 2017, que aborda o papel das políticas públicas e de instituições como o SEBRAE incentivando o empreendedorismo. E mostra a importância do suporte do poder público, na verdade, né?
na manutenção e no fortalecimento do empreendedorismo cultural, bem como da criação de um ecossistema cultural. Porém, existem desafios na implementação de políticas que garantam a continuidade das iniciativas culturais. A falta de uma estrutura contínua para eventos culturais em Camaçari, mencionada pelos entrevistados, ecoa com as ideias de Amaral Filho, lá em 1996, sobre o desenvolvimento endógeno regional. Os entrevistados enfatizaram também a necessidade de políticas públicas que fortaleçam as economias locais. Amaral Filho ele também destaca essa importância, né, dos arranjos produtivos locais para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento cultural e econômico, alertando para a fragilidade de das iniciativas que não têm esse apoio. A inserção entre as percepções dos entrevistados e a literatura, ela reforça a necessidade de políticas públicas que estimulem o fortalecimento e a continuidade do empreendedorismo cultural. Sem um apoio consistente dos setores público e privado, como bem menciona Rezende, a cultura permanece em risco de ser tratada como um bem secundário, comprometendo seu potencial de desenvolvimento socioeconômico. As falas dos empreendedores culturais confirmam que, sem um suporte estrutural e uma visão integrada, a cultura é relegada a um papel secundário, como tem, por exemplo, como bem lecionam Franco, Razi e Corrêa. E aqui a gente tem nas conclusões ampliar a exploração do potencial cultural, cenário cultural diversificado, necessidade de mais políticas públicas específicas integradas. A análise ela revelou que o município possui um cenário cultural diversificado, mas ainda subaproveitado devido à ausência de políticas públicas integradas. As entrevistas com os empreendedores demonstraram a falta de articulação entre os recursos culturais e o apoio ao empreendedorismo. E isso prejudica a exploração das indústrias criativas como um motor de desenvolvimento. Dentre as barreiras, foi identificada a ausência de um ambiente de apoio institucional adequado, limitando as oportunidades de geração de emprego e renda no setor cultural. Além disso, os objetivos da pesquisa mostraram que, apesar dos equipamentos e das manifestações culturais existentes, é necessária a maior integração com políticas públicas, tornando necessário o fortalecimento dessas políticas. A pesquisa também sugere um aprofundamento em estudos futuros sobre o impacto econômico das indústrias criativas em Camaçari, além de investigações comparativas com outros municípios. A interação entre o setor cultural e outras áreas econômicas, como turismo e educação, pode proporcionar uma visão mais integrada das potencialidades do empreendedorismo cultural no município. Por fim, entre as recomendações, destacam-se a criação de incubadoras culturais, parcerias público-privadas e um calendário cultural para atrair investimentos. Essas ações elas visam fortalecer a identidade cultural local e garantir a sustentabilidade das indústrias criativas. No entanto, é crucial que essas políticas sejam acompanhadas por mecanismos de monitoramento e também de avaliação, para poder verificar como é que essas políticas estão sendo aplicadas. E aqui a gente chega no produto técnico-tecnológico, na proposta de intervenção. O programa de incubadoras culturais, que ofereceria capacitação, mentoria e apoio financeiro para empreendedores culturais em início de carreira. E nisso é importante salientar que na pesquisa foi observada a existência da capacitação, através de um núcleo jurídico de apoio, para que os atores possam concorrer em editais. Que muitos empreendedores do município eles não tinham familiaridade com o computador, não tinham a regularização fiscal para participar, e o núcleo faz esse papel de profissionalizar os atores, pelo menos na parte de meio que de inclusão digital e também nessa parte fiscal com relação aos atores. Esse tipo de iniciativa de incubadora, ele teria o papel de ajudar os empreendedores a estruturarem seus negócios, conectando-os às redes de apoio e incentivando a formalização de suas atividades. Outra proposta envolve o desenvolvimento de parcerias público-privadas, visando o financiamento de projetos culturais e eventos que promovam a cultura local. E aqui a criação de incubadoras com mapeamento e identificação. E aqui cabe esclarecer que o município já fez esse mapeamento, porém não foi possível uma visualização e análise. É que durante a qualificação eu consegui observar a existência do site do mapa cultural do município, que lá é disponibilizada agenda, equipamentos e artistas. Porém, um pouco antes da análise, o site ele ficou fora do ar. Isso já tem alguns meses, na verdade, né? E até ontem à noite, inclusive, quando eu estava revisando os slides da apresentação, ele ainda não tinha sido restabelecido.
E eu retorno aqui o desenvolvimento do plano de incubação com monitoramento, a formação de equipe de mentores, implementação, o desenvolvimento também de parcerias público-privadas, a identificação das empresas e investidores locais interessados, estabelecimento de parcerias e estabelecer um diálogo contínuo entre esses atores. A introdução de incentivos fiscais também é interessante, fazendo um levantamento econômico dos impactos que essas iniciativas de incentivos fiscais podem trazer ao município e também de propor legislações que incentivem o investimento e monitoramento dos resultados para efetuar os possíveis ajustes conforme a necessidade. A implementação também de um calendário cultural, criar um comitê organizado, né, com representantes dos setores cultural e turístico, identificando e promovendo os eventos de maior potencial, visando fortalecer a identidade cultural local e divulgar também amplamente esse calendário. A capacitação e educação dos empreendedores culturais, seria através de firmar parcerias com instituições de ensino para desenvolvimento e capacitação de programas voltados para o setor cultural, ofertar esses cursos e oficinas e monitorar a sua eficiência para adequar a diretriz de forma que atenda melhor às necessidades dos empreendedores. E aqui a gente tem as referências que eu utilizei nessa apresentação de slides, e eu queria agradecer a vocês. E é isso. Consegui terminar nos 20. Conseguiu, parabéns aí pela apresentação, Alisson. Obrigado. Obrigada aí por compartilhar, né, os slides. Você poderia parar a sua apresentação, por favor? Sim, deixa eu só ver como é que eu consigo fazer isso aqui. Tem minimizar. Agora eu quero... Eu estou tentando parar aqui, professor, rapidão. Não, tranquilo. Enquanto você está tirando, né, a apresentação, vamos passar a palavra para os membros da banca, né? Pronto, eu acho que é isso. Isso. E aí, eu queria primeiro passar a palavra para a professora Silvia, né, que é a examinadora externa, a instituição da rede, né, Profiap. Depois eu passaria a palavra para o professor Napier e em seguida o professor Abimael. Todos concordam? Pode ser? Sim, pode ser, Grace. Pronto. Ok. Silvia, por favor, fique à vontade. Agradeço, né, mais uma vez a sua participação, sua colaboração aqui no nosso trabalho. Queria registrar aqui a presença de alguns orientandos, né, do PROPADM, que estão aqui assistindo a defesa de Harrison, né? E obrigada por estarem aqui, né, nesse momento. Silvia, por favor, a palavra é sua e, mais uma vez, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite, estar aqui participando conosco e colaborando com o trabalho. Mais uma vez, boa noite. Eu agradeço mais uma vez o convite, participar como avaliadora desse trabalho, né, que é um trabalho que eu gosto muito, que é um tema que eu gosto muito, políticas públicas, e também empreendedorismo cultural, que também está um tema que eu também tenho me interessado bastante, né? E a junção dessas duas perspectivas de abordagem é bastante interessante, né? O mérito do trabalho, não deixa dúvida, o trabalho evoluiu muito do exame de qualificação para cá, ganhou corpo, ganhou robustez, enfim. Parabéns a você, Alisson, e a sua orientadora, né? Que a gente sabe, enquanto pesquisadores e orientadores, como essa também é uma árdua tarefa. Bem sabemos disso, né? Uma empreitada de muita luta. Bem, a metodologia do trabalho, né, está bastante clara e detalhada, gostei bastante, né? No começo eu comecei a ter algum momento, eu tinha alguma dúvida, mas logo em seguida uma tabela explicativa, isso ficou perfeito. Os títulos e subtítulos, né, do texto estão bastante pertinentes à temática pesquisada, né, bem como os autores que você utilizou atendem à abrangência do tema pesquisado, né, tem uma gama enorme de autores e você dialoga bem com eles.
Há uma boa articulação entre esses conceitos, né? Então, um bom diálogo, né, entre esses conceitos trabalhados, empreendedorismo cultural, indústrias criativas, políticas públicas, ou seja, você enfatiza bem a importância da interação do empreendedorismo cultural e indústrias criativas na promoção de políticas públicas. Está bem articulado, bem amarrado, e, consequentemente, no desenvolvimento local, que esse é um fator que você acrescentou, né? Desenvolvimento local, territorial, regional, que você aqui menciona, que você acrescentou pós-qualificação. Né? Já puxando o gancho, né, dessa parte conceitual, né, vou fazer algumas observações. Com a parte conceitual, vi que você usou Jair Amaral, né, Amaral Filho, né, foi importante. Eu vi que estava a questão do desenvolvimento local, regional, territorial, sempre estava mencionando. Em alguns momentos, eu senti falta de uma, digamos, conexão mais profunda, você citou o autor, mas aqui eu cito, e lá no texto, tudo que eu estou falando aqui tem mais detalhamento no texto, que depois você, que não vou interessar falar aqui os detalhes, mas depois eu passo para você com todas as caixinhas, com as observações. Em duas páginas eu senti um pouquinho que essa conexão com o conceito do autor careceu demais alguma coisa. Mas, assim, particularmente, gostei na conclusão, que você utilizou ele, né, na parte final, nas conclusões, mas, particularmente, eu senti falta de uma parte que foi a principal motivação para eu tê-lo indicado, que foi naquela parte que você fala da sua motivação para fazer a pesquisa, do seu relato pessoal. Ali era o ponto-chave. Foi assim, quando eu li aquilo na ocasião da qualificação, foi quando eu lembrei do autor, né? Exatamente, quando ele fala, quando você fala da indústria de parafuso, né, que tem tempo para... Então, nesse ponto, eu sinto falta de você se fundamentar nele, né, de dar o seu suporte teórico, porque é importante a sua motivação, ela que é o norte para você desenvolver a pesquisa, mas o suporte conceitual, teórico é importante. Então, foi só ali que eu senti falta de você, e foi a minha principal motivação para indicá-lo. Foi ali que eu senti falta, principalmente, né, que é quando ele menciona a questão da renúncia fiscal, né, que é falada pelo autor, que os municípios, estados têm travam uma guerra fiscal para atrair indústrias que não têm ligação orgânica com a localidade, que não tem ligação orgânica com a localidade e que se instalam e, quando não convém mais para elas, saem, se retiram, né? Enfim. E justamente quando o autor propõe exatamente mecanismos de desenvolvimento com base nas economias locais. E aí, nesse ponto, que ele fala de arranjos produtivos locais, aí é nesse ponto que você faria ligação com o empreendedorismo cultural como um dos mecanismos de desenvolvimento local. Foi aí esse ponto que ficou faltando. Que mais? E na parte que você fala de Camaçari, logo na parte da justificativa, da introdução, né? Só, assim, você traz alguns dados, principalmente quanto à quantidade de indústrias, né? Indústria no polo químico, petroquímico, né? Agora, eu senti só um pouco de falta de como foi que o município se tornou esse polo industrial. Acho que você citou a quantidade de indústrias existentes, mas como foi que esse município se tornou esse polo industrial? Né? Porque é importante caracterizar o todo, até para poder contrapor a sua proposta. Né? Por que ele tem esse histórico de um polo industrial e você está propondo fortalecimento das indústrias criativas? Né? Interessante isso. Na metodologia, só uma coisa, o tempo verbal, só para você se atentar um pouco, né, que ainda está muita coisa no futuro, deixar no tempo verbal presente, está lá também mencionado, na respectiva caixinha de texto. E na página 56, quando você fala de parcerias público-privadas, algumas, né, quando você identifica na sua pesquisa, né, acho que, sobretudo, com o poder público, né? Que você tem 3 grupos, né, de pesquisa, né? Poder público, né, que é a secretária e os conselheiros e os empreendedores, não é isso?
Aí você fala que ocorrem algumas parcerias público-privadas, mas não dá mais detalhes sobre essas parcerias, se é apoio só financeiro, como funciona. Eu senti um pouco falta de mais detalhamento de como funcionam essas parcerias. Ainda no tema das PPPs, né? Principalmente, mas eu acho importante quando você sugere fortalecer essas parcerias, né? Tem algumas, você identificou que existem algumas, poucas, e nas suas sugestões e no seu produto, né, que você sugere, inclusive, nas conclusões, fortalecer o desenvolvimento dessas parcerias. Ótimo, excelente caminho. É uma excelente saída, melhor dizendo, né? Mas senti falta de você voltar tanto para a indústria instalada em Camaçari, quanto elas poderiam se articular com o poder público, né? Porque se é um município que tem tantas indústrias, 90 indústrias, eu tenho certeza que tem renúncia fiscal nessas indústrias, então, por que não até o município, né, estado, que é estado, município, né, que concede essa renúncia, né, mas estado, né, o ICMS, que é um imposto do estado, mas também o município entra com a parte local, enfim, tem alguma renúncia municipal, com certeza. Já seria um momento também da prefeitura do município já articular mais essas parcerias e você apontar, enquanto pesquisador, pois já dá algumas ideias de formatação de como poderia funcionar essas parcerias com tanta indústria que tem no município. Eu acho que a responsabilidade social dessas indústrias é enorme, então é um campo fértil aí para trabalhar isso. Eu acho que só senti falta de você, digamos, desenvolver mais essa ideia das parcerias público-privadas, detalhar mais, explicar mais, né? Enfim, né? Mais texto nesse sentido também, né? Senti falta também de uma discussão mais aprofundada sobre a política pública em si, por exemplo, nos editais, né? Quando você fala que, dentre as ações do poder público, a principal parece-me que são os editais, né? Esses projetos, aí, mais informações sobre esses editais. Esses projetos, né, oriundos desses editais, são do governo federal, são recursos do governo federal, são recursos do município, então, informar mais sobre isso, né, já que é a articulação do empreendedorismo, da indústria criativa e empreendedorismo cultural com a política pública, então, detalhar mais um pouco isso daí. Acho que assim, você, salvo engano, você trabalha no município, né? Aí eu acho que seria melhor, seria interessante, inclusive, você acrescentar mais informações nesse sentido. Na parte da discussão, né, foi a primeira vez que eu me deparei com um trabalho que tem discussão e conclusão, porque geralmente a análise e discussão está num capítulo só, né? Então, tem o capítulo da análise situacional, tem a discussão e tem a conclusão, né? A conclusão está ótima, gostei demais, acho que é o caminho por aí. Uma coisa que eu costumo sugerir, geralmente, é ainda no final da análise e discussão, geralmente na parte final, nos últimos parágrafos, uma espécie de quadro resumo, enfim, algumas ideias síntese, né, de tudo que de tudo que é apresentado como resultado da pesquisa de campo, da pesquisa bibliográfica, da pesquisa documental, enfim. Até porque a gente lê tanto, sabe, lê isso. Aí acho que uma ideia síntese, um quadro síntese, mais ou menos algo parecido com o que você apresentou, fez na apresentação agora. Então, eu acho que naquele capítulo 5, né? Acho que é o capítulo 5, que é o capítulo da discussão, acho que seria interessante colocá-lo ali. Já que na conclusão você traz as ideias centrais, né, gerais, norteadoras, digamos, da pesquisa. Então, naquela parte, eu acho que caberia mais um detalhamento, um quadro dos dados mesmo, assim. Aí você poderia até agrupar nas categorias analíticas, né? Perspectivas, desafios, atividades, assim, acho que alguma coisa nesse sentido. Essas categorias e a perspectiva do empreendedor, do conselho, né? E do poder público, né? Então, pegar os eixos, né? As categorias analíticas com as perspectivas dos respondentes. Acho que é algo nesse sentido. Só para enriquecer mais. Tal como você fez na metodologia, fiz aqui a observação. Assim como você fez um quadro síntese da metodologia que clarifica bastante, então é mais ou menos algo naquele sentido. Nesse sentido que você já fez na metodologia. Seria na parte de discussão, na parte final.
Tem uma parte que você, assim, eu não me lembro, mas lá no texto eu marquei, que você fala em algum momento agente público e agente político, né? Aí eu fiquei assim na dúvida, porque assim, eu acho que membros do conselho, já que eles são eleitos, são agentes políticos, né? E agente público é quem é secretário. Aí eu acho que deixar isso mais claro para o leitor. Quem é a secretária, agente público. Acho que aí eu queria essa. Você fala no mesmo, logo, agente público, agente político, isso não ficou tão claro quem é quem. Sobre eu gostei bastante das sugestões, né? Tanto as sugestões de políticas públicas quanto as sugestões de estudos futuros. Ficaram muito boas, né? A questão das incubadoras e a proposição de estudos ficaram muito boas, né, nesse sentido. Nas parcerias, eu acho que já dá até para você ensaiar uma formatação de como elas poderiam ocorrer, considerando isso que eu falei há pouco, a quantidade de por ser o município um polo industrial tão importante. Então, é muito recurso, tem como, isso é como se o suporte de uma indústria, né, a indústria que tem mais peso no município, né, que é o que destaca o município, desse suporte para uma outra indústria, que é a indústria criativa. Precisa disso. E isso é tão pouco, isso para as empresas são nada. Né? Dar visibilidade para elas é importante para os atores, né, culturais, e seria, acho que, um eixo que deveria você deveria dar mais ênfase, dar mais destaque no trabalho. Teve alguma coisa que eu não anotei aqui no meu papel, mas anotei lá no texto, né, no texto que está no computador. Salvo engano, você um pouco logo no início, mas depois você verifica, fiz na caixinha, quando você fala de conselheiros e empreendedores, acho que você fez um pouco de mistura ali, só esclarecer. Mas essas coisas, esses detalhes, você vê nas caixinhas e qualquer coisa você me contacta, né, se tiver dúvidas. No mais, Alisson, parabéns pelo trabalho. Eu acho que tem uma importante contribuição tanto para as políticas públicas quanto para a ciência na discussão sobre empreendedorismo cultural e indústrias criativas, atrelado às políticas públicas, né? Com esse destaque, é bom ressaltar esse destaque, atrelado às políticas públicas. E parabéns para você e para a sua orientadora. Halisson, obrigada, Silvia, pelas considerações, pelas sugestões, né? Serão muito bem-vindas. Halisson, você quer falar alguma coisa a respeito das observações da professora Silvia? Na verdade, primeiro, com relação à questão do que ela falou, se remontar como surgiu o polo petroquímico. Isso, pelo menos pelo pouco que eu lembro, foi lá na década de 70, ainda foi na época da ditadura, na verdade, né, que aí foi escolhido como área. Eu não lembro ao certo, eu sei que pela questão da qualidade da água e tudo mais, e pela localização estratégica, o município foi escolhido para começar a integração do polo petroquímico. E vieram outras indústrias junto, isso lá na década de 70 ainda. Tanto que durante muito tempo Camaçari ficou com a fama de cidade dormitório, que muitas das pessoas só vinham para trabalhar, e foi um negócio que houve um boom muito grande também populacional, que hoje a gente está em 300 mil habitantes, mas na década de 70 isso devia ser uns 40, 50 mil, posso até verificar aqui direito para dar esse dado, mas teve essa mudança muito grande na cidade. Inclusive meu pai e minha mãe foram pessoas que vieram depois disso, inclusive da instalação do polo petroquímico. Deixa eu ver o que mais. Realmente, tem que corrigir essa parte do agente público, agente político e dos conselheiros empreendedores. Na verdade, a diferenciação foi o seguinte, porque tinha alguns conselheiros que, além deles serem representantes do conselho, eles também empreendem. E
E já os empreendedores, na verdade, foram algumas pessoas que eu peguei que tinham mais visibilidade no município, que tinham notoriedade, entendeu? Com relação à questão do assunto. E é isso. Uma coisa, Silvia, que a questão do verbo foi uma luta diária, né, Alisson, dos tempos verbais. Eu acho que realmente a questão do edital, né, que você cita aí, da necessidade de detalhar melhor, né, se uma iniciativa, né, do governo federal, se é um investimento, né, se essa verba, esse investimento para a abertura desses editais é uma iniciativa, né, do governo federal, exemplo do Ministério da Cultura agora que está, né, desenvolvendo novas iniciativas de editais para municípios, de acordo com a renda, com a população, de acordo também com os patrimônios dos empreendimentos culturais e dos patrimônios imateriais registrados no município, né? Halisson realmente teve uma certa dificuldade, porque, como ele falou, o site, né, ficou fora do ar, e boa parte desses entrevistados não se remetiu muito para o presente, sabe? Aquela coisa assim de que isso já passou, isso não está mais, não tinham. É como se eles não tivessem propriedade ou conhecimento muito específico, né? Na administração e na publicidade desses editais, né? É uma coisa que a gente foi também discutindo ao longo, né, que Halisson avançava nas entrevistas, né? Eu acho que detalhar melhor a parceria público-privado, eu acho que é importante também, uma excelente sugestão, né? E a sua sugestão do quadro, eu acho que também é bem-vinda. Engraçado, eu sou tão visual e eu acabo esquecendo de solicitar isso aos meus orientandos, né? Engraçado isso, né? Da necessidade da gente se preocupar muito com essa questão do visual, de quadros, né, de tabelas, do que quer que seja, de figuras, né, que possam trazer um resumo, uma apresentação muito mais qualificada, né, daquilo que foi descrito, né, em texto. E eu gosto muito de ver nos trabalhos dos outros e acabo, enfim, vale registrar que Halisson é o meu primeiro orientando, né, a defender. Eu estou aqui, né, nessa experiência inédita em minha vida, né, de estar orientando um aluno em defesa de mestrado. Estou aqui com meus orientandos do ProPADM, né, que eu exigi que todos viessem assistir a defesa de Halisson. E aí eu acho que foram excelentes sugestões, Silvia. Quanto à questão do público privado, agente público, agente político, realmente foi uma discussão, aliás, que eu e Halisson tivemos, acho que desde antes da qualificação, né, de como denominar esses atores, e às vezes gerava uma confusão, e até hoje, né, ainda está essa confusão no trabalho, nós vamos também clarear melhor essas definições, né, essas categorias aí desses atores. Muito obrigada, viu, Silvia? Administrativo, viu? Essa direito administrativo tem essa diferenciação entre agente público e agente político. É só para esclarecer melhor. Claro, eu acho que tem os dois, mas é mencionar no texto. Acho que faltou mais mencionar no texto, esclarecer mais no texto, não é que esteja errado, mas quem é agente público e quem é agente político entre os atores pesquisados. Só isso. Pronto, perfeito. É porque havia uma confusão também, como o Halisson falou, né, de que boa parte desses agentes eram também empreendedores culturais, né? Então, a gente não sabia ao certo de como definir. Mas, enfim, obrigada aí pela sugestão, pelas considerações, né? Serão muito bem avaliadas e acrescentadas no nosso trabalho. Napier, querido, agora é com você. Obrigada, viu, mais uma vez, por estar aqui conosco. Boa noite a todos e a todas. Né? Gostaria novamente de agradecer o convite, a professora Grace, ao Alisson, cumprimentar os membros da banca. Gente, vou ser breve, certo? Alisson e Grace, assim, foi muito bom ver o amadurecimento e a maturidade. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A imagem foi que saiu, Napier. Espera só um minutinho.
Vou pegar aqui uma rede mais próxima. Pronto, e agora? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Pronto, tá ok? Agora sim, tá. Pronto. Tá ok. E assim, perfeito, né? Então, assim, gente, houve um amadurecimento muito grande do trabalho. E você está de parabéns, Alisson. Assim, eu acho que o trem encontrou os trilhos, né? Na qualificação, a gente pega o trabalho, o trem no canto e o trilho em outro canto, né? Agora, graças a Deus, assim, a gente consegue ver o trem, sabe, andando a todo vapor porque encontrou o trilho. Parabenizar por você ter sido tão minucioso em procurar trazer e atender as colocações da banca na qualificação. Por isso que eu enxergo a defesa muito mais como um evento mais de proforma. Para mim, a defesa é a qualificação, que é onde há um processo de toda desconstrução e construção do trabalho, né? E aqui você conseguiu praticamente, sabe, atender tudo aí. Pelo menos na minha parte, eu me senti bastante contemplado, né? Seu trabalho, para mim, está bem estruturado, está bem amarradozinho, sabe? Metodologia, referencial teórico, as alusões que você faz dos resultados em relação ao referencial teórico construído. Também só achei estranho esse negócio de discussão e conclusão, né? Que nem a professora Silvia, né? Isso aí, para mim, foi a primeira vez. Eu disse que a criatura tirou isso, mas tudo bem. Né? Vamos nós. Agora, uma coisa que eu, assim, eu não sei se nós já faríamos agora ou faríamos posteriormente quando fosse trabalharmos na modalidade da construção dos artigos. Eu achei que, assim, os nossos resultados e discussões, elas deveriam trazer muito mais elementos visuais. Ficou extremamente textual e aí ficou um pouco cansativo. Então, assim, poderíamos trazer, como a professora de física tinha falado, a riqueza ali, aquele elemento visual que você trouxe já na metodologia, nós trazemos isso. Você traz membro 1, membro 2, aí traz o relato de cada um. Se nós tivéssemos construídos infogramas ali, certo? Né? No Canvas e tudo, nós trazíamos um elemento visual. E aí eu digo, se nós formos com essa construção para a modalidade de artigos junto a revistas, com a bom qualis, eu acredito que a gente não deva avançar muito, certo? O elemento visual também é algo que conta bastante na apresentação dos resultados e discussões. Eu acredito que os resultados de discussão eles são extremamente ricos, só acredito que eles não estão da melhor forma apresentados, certo? E aí eu não sei se depois você decide com a sua orientadora se a gente já faz as alterações agora ou quando enviarmos a questão para os artigos. A única coisa que eu acho... E também a questão do tempo verbal, né? Percebi muito isso aí, como a professora Silvia também tinha falado. Mas o que eu acho mais gritante, né? Que a gente vai, claro, o tempo verbal a gente mandei para o corretor de português e ele ajeita tudo bem direitinho. Mas o que eu acho mais complicado em termos da estética do trabalho, do estilo do trabalho, seria essa questão dos elementos visuais. Então, aí fica você para deixar a liberdade para você, sua orientadora, decidir se a gente vai fazer alteração agora ou não, porque realmente não estava ajudando muito a construção e não a construção, a apresentação dos seus resultados da forma como veio, apenas de forma muito textual. Né? Fulano, cicrano, aí foi cada um falou a sua participação e tudo. Acho que poderíamos fazermos ali infogramas ou quadros explicativos que ficariam. E no Canvas, gente, ajuda bastante isso. Eu já peguei trabalho extremamente teórico de uma orientanda que ela fez alguns infográficos, ajudou muito na apresentação. Né? E eu peguei outros trabalhos mais aprofundados do que ela, mas porque não tinha infográficos, infogramas, certo? E eu consegui publicar o dela no A1. Era uma revista na área de estudos rurais, né? Que é a melhor do país, que é a SOBER, né? Na área de gestão agrária. E outro trabalho, a revista negou. E, na minha opinião, estava bem mais aprofundado, mas a apresentação dos resultados ela não estava com elementos visuais e convidativos. E eram dois trabalhos extremamente teóricos, tanto um quanto o outro, mas essa outra teve a perspicácia de fazer isso. Essa realmente a minha colocação. E o mais parabéns aí, Alice e Grace. Obrigada, Napier, pelas observações. Realmente, eu acho que a gente vai rever isso, né, Alisson? E aí, quando a gente tiver... Eu acho que já vai rever logo para agora, porque as coisas acho que tem que acontecer logo. E aí a gente vê. Você quer falar alguma coisa, Alisson?
Eu queria falar só sobre a questão da discussão e da conclusão. Então, na verdade, foi porque no e-mail seguiu o roteiro do Profiap e ele tinha exatamente esses dois tópicos. É por isso que eu cheguei na verdade, fiz essa divisão. Essa discussão não seria para o PPT, não, Alisson? Eu acho que é para o PPT, entendeu? Se eu não me engano, assim, acredito, a gente pode confirmar. Estou perguntando se essa modalidade de discussão e conclusão não seria para o PPT, o esquema do PPT. Então, a gente seguiu a orientação do e-mail que recebemos da rede, não foi, Alisson? Foi, eu vou inclusive dar uma olhada aqui de novo. Pelo que eu vi, era exatamente. Porque tinha essa estrutura no e-mail da rede. Não, se veio de cima para baixo, adeus, bola para frente, permanece como está. Mas assim, até porque me gerou estranhamento que eu fiquei com as defesas agora, então não tinha visto nenhuma lá, mas vou tentar dar uma olhada. Se eu não me engano, eu tenho uma recordação para o PPT, não para a dissertação. Nós recebemos dos dois, tanto do PPT quanto para a estrutura, né, do TCC. Sim, aí, sim. Ele vem... Eu achei, inclusive, aqui o PowerPoint, quer dizer... Porque, no caso, essa discussão estaria dentro de resultados de discussões, né? Ele separa isso, resultado e discussão, e para mim ficaria geralmente tudo a mesma coisa. Porque não está como apresentar o resultado sem discutir os mesmos, né? Análise situacional deve conter resultados e discussões, né? Aí depois vem recomendações, plano de ação as recomendações. Então, ele disse que já tem que colocar as discussões junto. Não assim, sei se a gente entendeu de outra forma. Aqui eu sei que, assim, resultado e discussão é um tópico só, porque eu apresento os resultados e discuto eles, entendeu? E aí eu só... mas aqui... Ele está com tópicos distintos, né? Isso. Então segue o que a rede está, porque tem que padronizar. Relaxa. Não, é porque tá assim, né, Alisson? Tá... Cadê? Aqui, você quer que eu fale? Pode falar. Aqui, ó, depois do item 3, metodologia, aí vem o tópico 4, análise situacional. Aí tem entre parênteses, observação, deve conter resultados e discussões. Depois vem o 5, com recomendações ou plano de ação ou produto técnico tecnológico. Vem o tópico 6, com considerações finais ou conclusões. E aí depois segue referências e anexos. Pelo menos isso é o que tem no e-mail da rede, lá na estrutura do TCC Profiap. Entendi. Mas tranquilo. A gente pode ver isso depois, né? Isso é mais estrutural. Lá, como é que ela interpreta e show de bola. Mas isso aí, como é da rede, a gente não tem nem o que escolher, nem o que discutir. Na verdade, eu tive até um pouco de dificuldade para estruturar, mas segui o fluxo. Tranquilo. Ok, Napier, obrigada, viu? Nada. Muito obrigada pelas suas considerações. Vou passar agora para Abimael. Professor Abimael. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Desculpa o atraso aqui, foi que minha câmera não estava habilitada no site aqui da Conferência Web. Primeiramente, queria agradecer, viu, o convite de estar participando da banca aqui de novo. E vou tentar também ser bem breve, já que os meus colegas, o professor Napier e a professora Silvia, já reportaram os pontos mais visíveis. E quero parabenizar a Alisson, né, que eu conheço ele desde, eu acho que quando ele entrou no programa, né, a evolução dele, isso é muito, muito bom de ver, né, o aluno quando chega no final do mestrado, quanto ele evoluiu do início para o final, e também parabenizo a professora Graciane, né, porque é uma orientação, é estar junto, é crescer junto, né, é um aprendizado, e como os professores já relataram, você realmente ouviu o que a qualificação tinha dito e foi atrás de tentar sanar os pontos que estavam fragilizados da
da sua dissertação. Sobre o último ponto que vocês estavam falando, eu acho que é um problema de entendimento com relação a resultado de discussões estar separado junto. Acho que é questão de leitura. Alguns estudos o pessoal separa, outros não, né? Eu concordo que eu acho que deveria estar junto. Na realidade, você já vai discutindo, né? Nas sessões você já está discutindo, você não apresenta só os resultados, então ele meio que fica repetitivo. E você ouviu logo na introdução, você modificou, você foi modificando e incorporando no seu referencial. Eu vou focar mesmo, o único ponto que eu estaria aqui, não sei se é diferente, mas o professor já falou da análise. Eu acho que poderia ficar mais rica se você fizer a triangulação dentro das percepções, porque às vezes você traz um agente, um empreendedor e o outro agente. Aí você fala de um e fala de outro, fala de um e fala de outro. Eu vi que você fez essa separação, mas eu, na minha concepção, aí é apenas uma visão minha como pesquisador, eu acho que há discussões, até porque em alguns momentos elas são divergentes, né? Eu acho que era com relação, principalmente com relação à capacitação, os empreendedores solicitam que haja mais capacitações e os agentes relatam que existe projetos de capacitações. Se tivesse esse contraponto na leitura, a gente ficaria mais rico, junto, não estar separado. Porque em alguns momentos você diz que é empreendedor, de repente você fala dos conselheiros, e aí fica meio confuso para mim, na hora da análise. Então, assim, se você. Aí porque você também fala que faz uma triangulação na sua metodologia, né? A triangulação de dados, eu pensei que também seria entre as unidades de análise, né? Outra dúvida, Alisson, foi se esses nomes, essas. É porque você colocou alguns nomes aqui que eu percebi no quadro. São fictícios. Não vi se você reporta isso, não encontrei. Se não, se você tem autorização, é importante você deixar isso claro, porque você não coloca na discussão, mas na hora que você fala o perfil, você fala alguns nomes aqui. E aí eu fiquei na dúvida se esse nome é da pessoa ou não, quando você vai na metodologia. O restante você realmente deixa uma metodologia bem clara, isso é muito importante até para os próximos os estudantes que estão aqui do ProPADM ou do ProfiAP, que eles podem dar uma olhada na sua dissertação, porque vai estar bem detalhado, eles podem ter uma ideia do que é necessário para a pesquisa. E no mais, só isso. Se você puder juntar, não sei se pode ser agora ou outro momento, se achar interessante quando fazer até um recorte com um artigo, juntar as falas, fazer um contraponto entre as falas, eu acho que ficaria mais rico. E também, no final, o único ponto que eu não encontrei nas suas conclusões, deixa eu ver aqui o que eu falo, peraí, viu? As limitações do estudo. Não sei se eu me passei, porque todo estudo tem seus problemas, né? Tem suas limitações, não só problemas, mas também o que vocês decidiram que não vão até certo ponto vocês não vão fazer. Acho que é também interessante você colocar o que vocês não fizeram, até onde vocês não foram, porque fica para dica para os próximas pessoas que forem estudar o seu tema. No mais, parabenizo os dois, viu? E é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Abimael, pela fala, pelas contribuições. Alisson, você quer falar alguma coisa? Rapidão, os nomes, na verdade, o que eu falei foram alguns cargos e lá nas discussões eu sempre coloquei empreendedor, agente um, agente. Eu não coloquei os nomes, eu estava tentando identificar exatamente onde é que tem essa parte aqui. Só a questão dos cargos mesmo que eu coloquei, mas com relação à autorização, em todo o áudio eu iniciava, na verdade, já solicitando autorização para gravação. E É, pode falar, desculpe interromper, Alisson. tranquilo? Na página 33, você vai colocando conselheiro, Elton, Juliana, Marcelo, no quadro que você faz. Ele aparece em algum momento, entendeu? Não aparece na discussão, mas como você coloca lá, e eu não sei se os nomes são reais ou não, é apenas o cuidado que a gente tem hoje, né, com a LGPD, né, com relação a todas as questões. Eu te digo qual é o quadro, peraí. Quadro 3, perfil dos atores entrevistados. Tá sem áudio, viu, Raso, você?
Ou eu não estou ouvindo? Sim, realmente, agora eu vi. Eu tinha feito uma correção com esses ajustes e agora que estou vendo que está aqui com. Eu vou fazer essa supressão para ontem. É apenas isso. Não, não, muito bem observado mesmo. Porque eu tinha feito já esse. Na verdade, no início eu coloquei para poder colocar os cargos, mas eu devo ter feito essa alteração e não sei, uma outra versão pode ter sobreposto. E bem interessante essa parte das limitações também, né? Uma delas eu acho que acredito que foi o próprio site que a gente teve essa dificuldade. Isso dificultou, na verdade, de mapear a questão do, dos, dos agentes, dos empreendimentos. Isso foi um dificultador, na verdade. Ok. Obrigada, Abimael, pelas considerações. Bom, agora, eu não sei se a Eli está na sala, a gente vai para uma outra sala, eu e os membros, né, da banca, e eu acho que ela que vai reportar a gente para lá. Seria isso, Alice? Isso, professora. Eu vou criar aqui a sala de apoio e coloco vocês lá. Só um instante. Pronto, ok, então. Ele estava. Eu acho que ele só fechou a câmera, mas ele estava aqui. Ele tá. Ele está aparecendo aqui, professora. Só acho que deve ter desligado a câmera. Ah, eu queria saber dele se eu posso. Espera aí um momentinho. Acho que posso, né? Na Pia, querido, posso dar o resultado? Você quer Pode sim, abrir minha a amiga. Pode câmera? sim, pode sim. Pronto. Ok, Alisson. Então, diante, né, da conversa que tivemos com a banca, você está aprovadíssimo. Parabéns pelo sua aprovação no mestrado, né? Muito obrigada por me escolher como orientadora. Fiquei muito feliz em trabalhar com você. Agradeço à banca pelas contribuições, né? Por estar compartilhando esse momento de conquista de Halisson, né? Halisson é um guerreiro, né? Estava a todo momento aí sempre escrevendo, resistindo, né? Preocupado com a qualidade do trabalho, né? Parabéns, Halisson. Você quer falar alguma coisa? Ele ficou suado aqui, professora. Aqui, na verdade, minha ficha ainda vai cair. Eu quero agradecer a professora Grace por toda a paciência, pelas palavras de sabedoria, pelo trabalho de psicóloga também, né? Eu quero agradecer à banca pelas contribuições, porque elas foram super importantes para a melhoria do trabalho, inclusive essas agora da defesa também. Aqui, na verdade, passa um filme na minha cabeça, né? As noites em claro, as viagens de 300 quilômetros de ida e de volta, e é engraçado que quando eu falo isso não tem como não lembrar do quadro de humor de Hermes e Renato, de Charlinho, né? Que era um menino que só queria estudar. Enfim, eu não recomendo que vocês assistam porque é muito besteirol aquilo ali. Voltando ao que eu estava falando do filme que passa na cabeça, eu me lembro chegando no trabalho, só bagaço, ou mesmo quando eu ia para office, que eu chegava às 5 da manhã,
dava o tempo na rodoviária e depois ia para a biblioteca da UF tirar um cochilo maroto antes de começar a fazer as atividades. Sem contar os problemas que tanto do trabalho que eles tanto atrapalharam e atrasaram a evolução, né? Inclusive foi tudo tão puxado nessa reta final que eu nem tive tempo de escrever os agradecimentos do trabalho. Eu sou o primeiro da família a estudar até o mestrado e eu repito o que eu disse a meu pai quando saiu o resultado da aprovação do programa de mestrado. Pai, mãe, esse título é nosso, família. A gente venceu, o filho de vocês perseverou e conseguiu. Eu dedico esse título ao meu irmão, Wendel. Eu consigo enxergar que ele tem mais potencial do que eu e sei que ele ainda vai muito longe. Ele está escutando, ele está assistindo isso aí. Eu quero agradecer primeiro à banca. Muito obrigado aos professores, como eu disse na abertura. Todas as sugestões ajudaram muito na melhoria do trabalho. Eu agradeço também aos meus colegas de turma e todos que estão assistindo. Quero agradecer a todos que ajudam nessa jornada. Esteline, obrigadão por todo apoio e força. Em breve você qualificando, defendendo. Tem a Elisângela também, que não faz ideia do quanto me ajudou, minha querida. Elisângela, que tem um coração mais gigante que o mundo, e aproveito o espaço para mais uma vez parabenizar ela pela aprovação dela hoje, mais que merecida. Não esqueço também da professora Rosângela, que me deu um norte logo no início do curso, e ainda me presenteou fazendo com que a professora Grace me adotasse como orientando. Todos os professores do programa me ajudaram um pouco. Abimael, Grace, Rosângela, que eu já agradeci, mas eu estendo os meus agradecimentos ao professor Cláudio, a Zambonini, a Marcos, a Michel, a professor Cleverton, a Alessandra, o professor Rodrigo, de coração. Obrigado, viu? É isso, eu agradeço ao programa Profiap e à UFES também. É isso. Ok, Alisson, parabéns, né? Agora é comemorar, né? Vou lhe dar 2 dias de descanso, depois a gente conversa. Sim, eu já estava, inclusive, já começando a fazer os ajustes aqui no trabalho. Que bom, que ótimo, tá empolgado. E aí a gente vai também, né, se organizar para as revistas, né? Enfim, a gente já tinha conversado e decidido sobre isso, né? Sim. Abimael, Silvia, Napier, mais uma vez, muito obrigada, viu? Por estar compartilhando esse momento, pela contribuição, obrigada mesmo. E a todos que estão assistindo também, né? Agradeço aí a participação. E aí a gente vai se falando, viu, Alisson? Parabéns, sucesso aí agora na nova carreira de mestre. Parabéns. Maravilha, parabéns, Alisson. Obrigado, Grace, pelo convite. Parabéns, viu? Maravilha. Obrigada, Um abraço gente. a todos e a todas. Boa noite. Boa noite para vocês, um abraço. Obrigada, Silvia, Abimael, Napier, um abraço em todos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.